O Evangelho é algo simples e complexo ao mesmo tempo. Simples porque é o centro da vida cristã, mas complexo porque nem sempre é de fato vivida pela comunidade brasileira. Na rotina, vemos quase sempre o Evangelho de Cristo se contaminar com tantas crenças, ideologias, falácias que não correspondem com as verdades bíblicas. E essa contaminação quase sempre vem de pessoas que não querem aceitar o Evangelho puro e simples como de fato ele é. O que a comunidade e o cristão devem fazer? Já que foram anos de discurso que quase sempre miravam em apostasias. O que pensar? Já que foram ensinamentos nunca pautados em exposições bíblicas saudáveis. Como ensinar se não olhando para a pessoa de Jesus? O Evangelho, ele é simples porque ele é acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer cultura, a cultura mais estranha, a cultura mais difícil, a criança, o idoso, o homem ou mulher, o grego ou o judeu, sabe? O Evangelho, ele é simples porque ele é acessível. Ele não é, sabe, sectarista, ele não fecha as pessoas em si mesmo, ele é abrangente, ele alcança todas as culturas, todos os povos, todas as línguas. E por mais que no contexto missionário, às vezes a gente não tenha todos os elementos que se tem no contexto bíblico dentro de uma cultura. Esses dias mesmo eu estava vendo uma notícia, numa tribo indígena eles estavam tomando a ceia com açaí e mandioca, macaxeira, porque não tem pão nessa cultura, não, eles não têm a cultura do pão e não tem vinho nesse ambiente. Então os missionários tiveram a sabedoria de usar elementos da cultura para pregar o Evangelho. Então o Evangelho, ele é simples, ele é acessível porque uma criança pode conhecer Jesus, né? Uma criança com poucos anos de idade, ela já pode ter uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural. E sem ritual, ela simplesmente pode orar e ter sua oração respondida. Mas o Evangelho, ele também é poder, porque ao mesmo tempo que ele é simples para adentrar uma cultura, ele é poderoso para transformá-la. Uma das grandes distorções do Evangelho é a ideia de que a prosperidade material é a promessa central de Deus para os cristãos. Muitos ensinam que se você tiver fé suficiente, será rico, saudável e bem-sucedido. No entanto, o Evangelho não promete riquezas materiais, mas riquezas espirituais. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos ensina a buscar os tesouros do céu, não na terra. A verdadeira prosperidade está em nossa relação com Deus, em viver conforme sua vontade e não no que temos ou possuímos. O Evangelho, ele é bonito de se ver, mas difícil de se viver. Então, para facilitar a forma de viver, criou-se falsos evangelhos. Ou pega-se a parte bonita do Evangelho e acrescenta-se coisas que não são evangelho para torná-lo mais fácil para as pessoas. Porque, é como eu falei, o Evangelho, ele é simples. Então, na hora de você apresentá-lo, ele é muito simples e ele é bonito. Mas na hora de você praticá-lo, você necessita de poder, você necessita de mudança, você necessita de transformação. E aí, nesse momento, é que muitos, por ver a dificuldade que é tomar sua cruz, negar a si mesmo, agregam outras coisas. E se torna, então, se você pega algo original, né, e faz adaptações naquilo, já não é mais original. Então, ou seja, você já perdeu a originalidade, já é adaptado, já é transformado. Então, a partir do momento que nós agregamos filosofias, maneiras de pensar que não são o que o Evangelho está apontando, então já se tornou falso. E isso é feito para que agrade mais as pessoas, e agradando mais as pessoas é mais fácil de ganhar multidões. E o Evangelho por si só, ele atrai sim multidões até um certo ponto, como Jesus fazia. As multidões vinham, elas recebiam ali a mensagem, só que na hora
em que havia perseguição, essas multidões se dissipavam. E não é diferente em nossos dias. As pessoas elas querem a mensagem boa, a parte boa do Evangelho, a parte que diz, olha, eu te aliviarei. E de fato, Jesus alivia, Jesus traz perdão pelos pecados. Mas no momento em que você precisa dar uma resposta a esse Evangelho, nós preferimos criar condições para facilitar a vida dessa pessoa. Então já não é mais pecado algumas vaidades, já não é mais pecado o amor pelo dinheiro, o amor pela fama, a ostentação dos bens, o amor pelo mundo. Já não é mais pecado, porque você crê na salvação. Então é o suficiente. Então eu acredito que o grande problema é que esse falso evangelho ele acaba se tornando até mais atrativo do que o verdadeiro. Porque o verdadeiro ele é bonito quando você chega, quando você está olhando e está se achegando. Mas a partir do momento que o verdadeiro evangelho ele começa a te pedir quebrantamento, arrependimento e renúncia, o falso evangelho que não te pede nada, na verdade ele te pede algumas coisas assim, né? Ele te pede moeda de troca, né? Você dá seu dinheiro, você recebe mais, né? Então ele tem também suas artimanhas. Mas o falso evangelho se torna mais atrativo para alegrar as pessoas. E eu até costumo dizer que ter um missionário na sua igreja é muito negativo para as igrejas falsas, né? Porque o missionário, geralmente, ele não vai ter muito recurso, então ele não vai ser um bom dizimista. O missionário, ele não vai ter, talvez, muito resultado para a igreja local, porque geralmente ele vai evangelizar para fora, ele vai pregar para pessoas que não vão te dar retorno financeiro ou até mesmo te trazer algum benefício. E o missionário, ele geralmente vai tirar as pessoas da igreja, ele não vai trazer pessoas para dentro, ele vai falar, vocês têm que sair da igreja e ir para fora. Então o missionário, ele é um problema para a igreja local, porque ele não traz muito desse benefício. E assim é o verdadeiro evangelho, ele também não traz muito benefício para o quebra-estrutura que hoje a gente tem como igreja. Porque o verdadeiro evangelho, ele afasta os fariseus, que são os bajuladores também, né? Ele atrai pessoas com problemas reais, ele atrai pessoas feridas, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas pobres, necessitados, que não têm nada para dar. E afasta os ricos, os milionários, os que estão sendo consolados nessa vida. Então é difícil pregar o verdadeiro evangelho. E como as igrejas lidam com isso? Pregando o falso evangelho. Infelizmente, eu ouso dizer que a maioria, entende-se por maioria mais do que 50%, tá? Não estou dizendo que seja 90% nem 80%, mas pelo menos mais do que 50%. A maioria das igrejas não pregam um verdadeiro evangelho. Não, mas você está dizendo que elas não pregam o evangelho? Não, elas até podem pregar o evangelho, mas é como eu falei, elas pregam uma parte dele e a outra parte elas deturpam. Elas agregam coisas, é o fermento dos fariseus. E você pode dizer, não, Gabriel, mas você está errado. Eu poderia provar com dados. Se nós olharmos o gráfico do IBGE no Brasil, nós vamos encontrar uma população cristã de mais de 90%. Claro, aí você pode dizer, não, mas a maioria são católicos e eles não têm a cultura cristã enraizada. Ok, mas aí se você for pegar, você vai ver que mais de 30% são evangélicos. Mas aí se você for pegar também e analisar, o Brasil ainda é um dos países mais corruptos do mundo. Outro aspecto fundamental do Evangelho é a promessa da volta de Cristo. Ele não veio apenas para morrer e ressuscitar, mas para voltar e estabelecer seu reino eterno. Em Mateus 24, 30, 31, Jesus fala de sua segunda vinda. Um evento glorioso em que ele virá para julgar os vivos e os mortos. A volta de Cristo traz esperança para todos os cristãos, pois ele trará a plenitude da salvação e a restauração de todas as coisas. Paulo, depois de dizer que combateu um bom combate, ele vai dizer que há uma coroa reservada para aqueles que amam a sua vinda, a vinda de Cristo. Então, eu acredito que o Evangelho ele é galardeador.
E não é que Deus faça acepção de pessoas, mas ele premia sim pessoas que honram mais a Ele. Ele dá, em todo evangelho nós vamos ver isso, o galardão, a recompensa, né? As coroas, né? Então, aqueles que amam a vinda de Cristo, eles estão preocupados em levar o evangelho através das boas obras. Porque assim, eu não sou uma pessoa muito preocupada em quando Jesus vai voltar. Eu não penso muito nisso, porque eu já busco viver o evangelho a cada dia. Então, se Jesus voltar hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, para mim não faz muita diferença. No sentido, eu falo de como eu estou vivendo. Eu não peco hoje e amanhã eu me arrependo porque eu preciso, né, me consertar para a volta. Não, todo dia eu estou vivendo o evangelho, todo dia estou buscando viver em santidade. Então eu sei que eu não vou ser pego desprevenido, não porque eu estou preocupado, mas porque eu sempre estou buscando viver o evangelho. E sempre estou buscando viver a minha salvação, lutando por ela, vivendo ela a cada dia e crendo a cada dia no que Cristo fez por mim. Então, eu acho que aqueles que amam a vinda de Cristo e que desejam a sua volta, não devem ficar preocupados em ficar vendo notícia de quando vai aparecer o anticristo. Eu acho que, tudo bem, você pode ver, acho que não é um problema. Ou sabe, estudando 1 milhão de textos escatológicos para ver se chega uma conclusão. Gente, ninguém nunca chegou a uma conclusão e não vai ser agora que vai chegar sobre o que dia Jesus volta. Nem o próprio filho foi revelado enquanto ele estava em terra. Você é melhor do que o filho, sabe? Não, gente. Então a nossa preocupação, nós amamos a vinda de Cristo, deve ser praticar as boas obras do evangelho. E aí entra um ponto. Jesus disse que antes dele voltar, o evangelho seria pregado a todos os povos, a todas as nações. Então esse é um critério. Se o evangelho não foi pregado ainda a todos os povos, então Jesus ainda não vai voltar. E você pode dizer, não, mas hoje a palavra já foi pregada em todas as nações. As nações como a gente conhece hoje, sim. Mas as nações, como é descrito ali, não. Porque todos os povos, tem pequenos povos que ainda não tiveram acesso ao evangelho, inclusive no Brasil. Tribos indígenas, né, tribos na Indonésia, tribos, né, na África, que ainda não têm acesso ao evangelho. Não se ouviu tribos muçulmanas, e que algumas dessas tribos estão se convertendo através de sonhos, tendo sonhos com Jesus, e de repente chega um missionário e eles descobrem que eles já conheceram Jesus antes mesmo de chegar. Então acho que aquele que ama o evangelho, ele tem que pensar nisso. Como eu posso contribuir para a volta de fazendo as boas obras? Pregando o evangelho. Eu não vou ser missionário. Tudo bem, mas ore pelos missionários. Envie missionários. Pegue o seu dinheiro e invista em missões para que o evangelho chegue às culturas que você não vai ter condição de chegar. É isso. É você usar o que você tem para que o evangelho chegue a todos os povos. E fazer isso também na sua cidade. Porque, gente, nós estamos em Dourados. Há pouco tempo atrás, nós fizemos um trabalho missionário aqui em um lugar onde uma criança não sabia quem era Jesus. Ela não sabia. A gente falou, você sabe quem é Jesus? Não. Ela não conseguia entender quem era Jesus. Então, o evangelho, ele também precisa ser pregado perto de nós. Porque, como eu já falei, a fé sem obras é morta. Então eu não acredito numa igreja que diz que prega o evangelho, mas não pratica boas obras. Mas ações sociais, até os espíritas fazem. Mas isso não é desculpa para a gente não fazer. E não a ação pela ação social, mas a ação, esquece esse nome, ação social, a ação de Cristo. Pegar uma criança e dar a ela o que comer, uma criança que não tem a consolação que você tem. Talvez você já tenha sido consolado, como o rico e o Lázaro na parábola, onde o Lázaro era pobre, estava ali sentado na porta, e o rico foi consolado na vida dele. Só que o rico foi para o inferno naquela ocasião. Não estou dizendo que todo rico vai para o inferno, gente. Já estou entrando em outro assunto. Mas o que eu estou dizendo é que ele não praticou as boas obras que estavam na frente dele. E ele cria na palavra, ele cria no Senhor. Mas ele não praticou. Então a fé sem obras é morta. E o Lázaro foi consolado. Sabe, nós como cristãos temos que levar consolação para essas pessoas que não têm aqui nessa terra. Isso não é ação social, isso é igreja, isso é Jesus. Nós seremos Jesus para essas pessoas. No mundo de hoje, muitos acreditam que a verdade é relativa, ou seja, que
cada pessoa tem a sua própria versão da verdade. No entanto, o Evangelho nos ensina que há uma verdade absoluta. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. João 14:6. O relativismo moral pode distorcer o Evangelho, fazendo com que as pessoas vivam conforme seus próprios desejos e não seguindo os princípios de Deus. O Evangelho nos chama a viver pela verdade de Cristo, que é imutável. O Evangelho não deve ser pautado única e exclusivamente como uma forma de demonstração ao outro de misericórdia e boas atitudes, pois isso seria caridade, e qualquer um pode fazer caridade. Se não anunciarmos o Evangelho, não será nem uma mensagem pela metade, pois sem a anunciação da morte de Jesus, a sua expiação e o arrependimento, seremos apenas pessoas uniformizadas entregando marmitas, ou fantasiadas fazendo uma criança em situações difíceis darem risadas, e não anunciadores das boas novas. Porque sim, existe uma diferença gritante entre essas duas coisas. Às vezes, nos acostumamos a ver a comunidade cristã como um clube social, ou um local onde podemos nos encontrar para ter algo em comum. Nos relacionamos com pessoas que têm mais afinidade com a gente, gostamos de determinados tipos de estilos musicais na hora do louvor e preferimos pregações de pessoas X ou Y. Mas será que nós estamos entendendo o Evangelho propagado e vivido pelos cristãos primitivos? Será que podemos compreender que vai além de uma vida melhor para nós, ou algo que nos conforte ou nos valide de alguma forma? Ou pensamos que o Evangelho que salva ou transforma é sempre aquele que deve ser pregado para o outro? A transformação da mensagem simples mais poderosa do Evangelho em uma comunidade é aquela que mostra que não existe sobreposição entre nós, mas aquela que nos mostra que somos todos pecadores, nivelados em nossa miséria e também igualados por um nobre rei. Então, aqui nosso desejo é realmente construir futuramente uma estrutura para a gente atender as crianças do bairro, com atendimento psicológico, médico, também social, né? E aqui queremos desenvolver plantações, queremos fazer uma horta solidária, construir uma estrutura também para alunos. Nós queremos treinar missionários, o objetivo da base missionária é esse, né? É treinar missionários. E moradias, né, também. Eu não estaria aqui se não fosse pelo Evangelho. Na vida a gente tem que tomar decisões. Eu mesmo não fiz faculdade, mas não foi uma escolha porque eu não queria, né? Eu sempre sonhei em fazer cinema, estudei cinema um tempo, mas sempre sonhei em fazer faculdade e seguir carreira. Mas quando Cristo me apresentou o que ele tinha para mim, tudo aquilo virou perda, sabe? Tudo aquilo virou, como diz o apóstolo Paulo, virou esterco. E não que eu não deseje um dia voltar a produzir alguma coisa, já fiz filmes que ganhei alguns prêmios, algumas coisinhas, mas eu até joguei fora meus troféus, porque não sei o que adianta ter esses troféus, não serve pra nada. E eu acho que o meu amor pelo Evangelho é disso, sabe? Claro que eu entendo que ele me amou primeiro, mas hoje não é um peso pra mim ter abandonado essas coisas, sabe? Não é um peso pra mim minha família estar distante, né? Eu saí da minha casa, vim morar em Dourados pra fazer essa obra. Não é um peso pra mim minha família estar distante. Claro, talvez quando eu ir pra mais longe seja um pouco mais pesado, mas eu acho que estar no centro da vontade de Deus, obedecê-lo, é doloroso, mas é gostoso, é uma dor que ela faz sentido, sabe? E é esse amor que eu tenho pelo Evangelho, de saber que nada é em vão. Porque eu sempre, quando eu era adolescente, sempre me questionei por que eu vivo, por que eu existo? E no Evangelho a existência toda faz sentido. Então hoje Hoje tudo que eu sonho é com Cristo. Ah, você tem algum sonho pessoal? Sei, eu não sei o que é mais um sonho pessoal ou um sonho de Cristo na minha vida, você tá entendendo? Não tem mais essa separação. Ah, eu quero ter um filho. O filho vai ser de Cristo. Ah, eu quero ter uma casa. Se eu tiver uma casa, vai ser de Cristo. Se eu tiver um carro, vai ser de Cristo. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, eu acho que o amor pro Evangelho é você chegar nesse lugar onde não tem mais o que é seu, ou o que é de Deus, ou o que é... A sua vida não é mais separada. Não, aqui é família, aqui é lazer, aqui é isso, aqui é trabalho. Não, tudo é dele, por ele, para ele. E é isso que eu acredito, que tudo é dele.
Então tudo que eu sonho, tudo que eu penso, tudo que eu faço hoje, eu oro ao Senhor e falo, Deus, o que o Senhor acha de... E esse relacionamento, Deus é um Deus relacional, presente. A palavra diz, deleitar-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é deleitar? É ter prazer nele. Então quando nós temos prazer, Ele satisfaz os desejos. Sabe por quê? Porque os desejos do nosso coração passam a ser os que eram dele no nosso. Deixa eu reformular. Os desejos dele passam a estar no nosso coração quando a gente tem prazer nele. Então já não é mais o nosso desejo, o meu desejo, né? Já não é mais o desejo da minha carne, é o desejo dele em mim. Então eu creio que o amor evangélico, ele nos leva a isso, a viver uma vida total dele, sabe? Consagração. Tem coisas que a gente não faz, não é porque é pecado ou não, mas é porque a gente quer se consagrar a ele. É pecado ficar sem jejuar? É pecado ficar sem sabe? Não, tem coisa que não, mas nós queremos tanto a tua presença. Nós nos abstemos de algumas coisas, de alguns prazeres dessa vida, de algumas regalias, de algumas riquezas, para poder viver tudo que Ele tem para nós, para que nada seja um empecilho, para que nada dispute a nossa vida com a presença dEle. É isso. Eu amo Jesus e quero continuar servindo Ele todos os dias da minha vida, mesmo que seja em dor, até que Ele venha ou até que eu vá até Ele. Como bem contou Charles Spurgeon, falar do Evangelho é como um mendigo contando ao outro mendigo onde encontrou pão. É quando podemos olhar para o outro, nos olhos, e se reconhecer, entendendo que todos nós nunca seremos merecedores do que nos foi oferecido, mas então, imerecidamente, nós aceitamos. God of salvation, chase down my heart through all of my failure and pride.